Quais são os impostos que incidem numa obra e traduz a sopa de letrinha aí de INSS, CERO, CNO, CND, ISS, o que é tudo isso? Show. Bom, como o maior público nosso são pessoas que constroem, não são tanto construtoras, né? Eu vou falar basicamente de 2 tributos que todo mundo tem que se atentar e incluir no orçamento, Hugo. Então, quando a gente fala de construção, as pessoas ela não pode ter somente em mente que é material e mão de obra que ela vai gastar, que é exatamente isso que você comentou, né? Então, ela vai ter um custo com o material, com a mão de obra, com o projeto e com a parte burocrática. Vamos colocar nessa panela o nome de parte burocrática. E aí, a gente tem basicamente 2 impostos, né? Um imposto federal, que é o que a gente apelida de INSS de construção civil ou até mesmo INSS de obras. Esse tributo ele é federal, ele é recolhido pelo governo, tá? Ele é arrecadado pelo governo. E a gente tem um segundo tributo, que ele é um tributo municipal. Pode ser que alguns municípios não façam esse tipo de recolhimento, mas que é o ISS ou ISSQN, tá? Então, basicamente, a gente pode listar esses 2 tributos. E aí, dividindo eles, né, falando um pouquinho da sopa de letrinhas, quando a gente vem, por exemplo, para o tributo INSS da construção civil, a gente tem alguns sistemas para se calcular um tributo. Então, não tem um valor pronto para cada obra. A gente tem que prestar as informações para que seja trazido ali a conta, né, o valor devido para pagar. Pode ser que a gente esteja fazendo a casa, o mesmo projeto, na mesma cidade, só que algum material que eu coloque, eu vou pagar menos que você. O tipo de mão de obra que você contratar, você pode pagar menos do que eu. Então, falando um pouquinho da etapa da receita, a gente então tem esse tributo que ele tem como incidência, tem como fato gerador a remuneração paga para a mão de obra, né? Porque você não consegue construir nada sem ter pessoas trabalhando, mesmo que for uma obra modular, aquelas casas prontas, né? Tem pessoa que tem que ir lá para instalar. E aí você então começa a primeira etapa de você regularizar essa obra na Receita Federal para se pagar o tributo é no CNO. Então o CNO é como se fosse o CPF. Ele é o CPF daquela construção. E alguns dados que você coloca dentro do CNO, ele vai servir para a gente ter como base o valor devido. Fez o CNO, vem para o CERO. Então, o CNO, Cadastro Nacional de Obras, a gente começa as informações por ali. Você não consegue calcular o valor sem passar pelo CNO. Passou pelo CNO, a gente vem para o CERO. Então, o CERO é o Sistema Eletrônico de Aferição de Obras. Então, o aferir é calcular. E aí, finalizou o CERO, a gente vai ter um documento que se chama DCTF, que é Declaração de Créditos Tributários Federais, e que a partir dele gera a DARF. E gerou a DARF do tributo, pagou, quitou o tributo, você consegue emitir então a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos, que é esse documento que normalmente os registros de imóveis, quando é uma obra financiada, por exemplo, que os bancos pedem, para comprovar que aquela obra já está 100% regularizada na Receita e que, consequentemente, o tributo que era devido está pago ou vai ser pago ou será pago quando a gente tem, por exemplo, a CEPEND, que é a certidão positiva com efeito negativo, tá? Então, só recapitulando a etapa da Receita, a gente tem um tributo federal que é recolhido pelo e para o governo, né, para o governo custear benefícios do INSS mesmo, que tem como fato gerador a mão de obra. Primeiro passo para se regularizar essa obra, né, nesse caldeirão de parte burocrática, é o CNO, o CERO, CTF, DARF e depois a CND. Então, tem todo esse caminho para ser percorrido. Falando um pouco do ISS, que é um tributo municipal, a gente tem quase 6 mil municípios, né? Então, qual que é a dinâmica? O ISS, ele é um tributo que está previsto numa lei federal. Só que o governo, ele dá para o município a possibilidade de arrecadar aquele tributo. Então, cada município tem o seu código tributário e tem a sua forma de fazer arrecadação. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos municípios que recolhem o ISS ao final, quando a pessoa vai pegar o ABITS, né? Ou o certificado de conclusão de obra ou a vara de utilização. Então, alguns municípios cobram no final, enquanto outros cobram na hora que você está aprovando um projeto. E olha que doido isso, né? Porque o ISS, lembra que eu mencionei que todo tributo ele tem que ter uma base de cálculo? Tem que ter um porquê. Uhum. Por exemplo, por que você paga o IPVA?
Porque você tem um veículo, porque você paga o IPTU, porque você tem uma predial naquele imóvel. Então, o ISS, ele é um tributo que ele tem como incidência, como fato gerador, a prestação de serviço. Então, por que alguns municípios cobram o ISS na hora que você está aprovando o projeto, sendo que nem existia a prestação de serviço ainda, né? Mas separando então, né, em duas gavetinhas, o INSS é um tributo federal, enquanto o ISS é um tributo municipal. E esses dois tributos são os mais famosos dentro da construção civil, tá? Legal. E por que as pessoas precisam pagar pelo INSS? Perfeito. Aqui eu vou ter que falar um pouquinho da parte histórica do direito previdenciário, tá? Mas não vou falar nada de juridiquês, fica tranquilo, porque o público vai falar assim, nossa, mas não tem nada a ver com construção, né? Tem tudo a ver com construção. Aqui no Brasil, nós temos, então, a Seguridade Social. Então, as pessoas elas podem se aposentar, elas podem ter um benefício, um auxílio maternidade, um auxílio doença, até mesmo um auxílio reclusão. Então, esses benefícios que o governo dá, como que ele dá algo sem ter a fonte? De onde que ele tira esse dinheiro, né? Então, para que o governo, para que a população receba esses benefícios sociais, o governo tem que fazer uma arrecadação. Então, falando do INSS, a lei de custeio da Seguridade Social, né, que é o sistema que fornece, que distribui esses benefícios para a população, ela tem que ter uma fonte de arrecadação. Então, quem que é que contribui com isso? Uma empresa, o empregado, o governo, o estado e o município. E quando a gente olha pro dono de obra, né, para aquela pessoa física ou jurídica que está construindo, né, ou que está demolindo, depois eu vou falar um pouquinho na questão de obras, essa pessoa, ela se equipara, de acordo com essa lei, ela se equipara a um contribuinte, né, obrigatório. Por quê? Porque você concorda que você está contratando pessoas, ainda que na informalidade, para executar a tua obra? Então, por conta dessa contratação e dessa remuneração dessa mão de obra, é que toda pessoa que executa uma construção, ela é um contribuinte obrigatório com o governo. Então, ela tem que arrecadar esse tributo, né, para os cofres públicos através desses sistemas que eu falei para você, CNO e o Cero. E aí, o governo pega esse valor e joga, né, dentro ali da Seguridade Social. E ele vai distribuir esses valores para a população. Então, o porquê de se pagar é justamente por conta da fonte, né, o núcleo de o porquê se pagar esse tributo é justamente a necessidade de se custear a Seguridade Social do Brasil. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço, tchau!